Por sentar, irmãos. Queridos, dando mais um passo na nossa minissérie acerca da piedade cristã, vamos abrir a palavra do Senhor em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Gálatas 5, verso 13, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Amém. Oremos, irmãos, ao Senhor mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que nós já pudemos fazer aqui juntos. Que alegria, Senhor, é cantarmos ao nosso Deus que nos redimiu, junto com aqueles, Senhor, que foram redimidos por Ti. Cantar ao Deus que amamos, junto com aqueles que também Te amam, Senhor, e foram amados por Ti. Que grande bênção, Senhor, é termos uns aos outros uma igreja local, como expressão da Tua igreja invisível e universal, com a qual podemos caminhar, Senhor, Te adorar juntos, sermos instruídos juntos, Senhor, repreendidos juntos, consolados juntos. Nós Te louvamos por isso. E agora, Senhor, juntos, os ouvidos da nossa alma se inclinam a Ti. Nos abençoa, Senhor, na compreensão da Tua palavra. Transforma, Senhor, o nosso coração. Abençoa-nos a ter a nossa mente e o nosso coração voltados para Ti. Que os nossos filhos, Senhor, atentem à Tua palavra. Que as mães e os pais sejam capacitados por Ti, Senhor, a ouvirem, bem como os jovens. Todos nós, Senhor, nos ajuda. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, Paulo escreve essa epístola, a epístola aos Gálatas. Há até um debate se a epístola aos Gálatas foi a primeira epístola escrita no Novo Testamento ou se foi 1 Tessalonicense. Mas o grande ponto aqui é que nessa epístola, sendo uma das primeiras do apóstolo Paulo, ele escreve não a uma igreja específica, mas a várias igrejas de uma região chamada Galácia. E aí, então, esses que moravam na Galácia eram chamados de Gálatas. E eles estavam passando por um problema. Paulo foi o apóstolo, ele foi o apóstolo aos gentios e anunciou o evangelho a eles, e eles se converteram ao Senhor. Mas, rapidamente, quando Paulo saiu, chegou um grupo que vivia se opondo ao apóstolo Paulo, chamado judaizantes. Esse grupo de judeus que supostamente haviam crido no Senhor, eles iam até os gentios e diziam: olha, vocês creram no Senhor Jesus, mas não é suficiente vocês apenas crerem em Cristo para serem salvos, mas vocês precisam praticar a lei cerimonial, a lei civil de Israel, todo o código que foi entregue na antiga aliança. Então, os judaizantes, eles lidavam com a lei como que em um pacto de obras. Era necessário que eles cumprissem, eles diziam. É necessário que os gentios cumprissem a lei como em um pacto de obras, para obter benefício. Ou minimamente lidando com a lei na dinâmica da antiga aliança, e não como se Cristo tivesse nos libertado daquilo que foi entregue para ser momentâneo. E note que eu não estou falando aqui da lei moral, irmãos. Apesar de que a lei moral também é e pode ser tratada como um pacto de obras, e em alguns momentos Paulo também se dirige a essa forma errada de lidar com a lei, quer seja impondo a lei civil e cerimonial, quer seja lidando com a lei moral como em um pacto de obras. Então toda essa epístola, irmãos, é para confrontar esses Gálatas por terem se deixado levar por algo tão contrário ao evangelho. E há um tema aqui predominante, irmãos, nessa epístola. Há uma expressãozinha que ela se repete várias vezes e que apareceu nesse texto. Duas expressões, na verdade. É liberdade e servidão.
liberdade e serviço. Paulo o tempo todo contrasta o lidar com a lei como sendo uma servidão, como em um pacto de obras para se obter algum benefício de Deus, e a liberdade que nós temos em Cristo pelo Evangelho. Então, a todo instante, irmãos, o apóstolo Paulo mostra que nós temos uma liberdade da lei como um pacto de obras. Nós não lidamos mais com a lei como aconteceu com Adão, para ter algum benefício do Senhor. Nós lidamos com a lei como em um pacto de graça. Nós não somos mais escravos e servos da lei como um pacto de obras ou do pecado, da carne. Mas somos escravos de Cristo. E note bem, Paulo diz, escravos uns dos outros pelo amor. É nesse contexto aqui, irmãos, depois de Paulo falar ao menos 7 vezes sobre servidão, e da forma errada, o tom da palavra servidão em todo o livro de Gálatas é sempre tomado como um tom pecaminoso, um tom reprovável. Aqui, no final da epístola, ele usa a palavra serviço e servidão num tom piedoso, no seu devido lugar. O que é que nós aprendemos, irmãos, com essa porção aqui da palavra do Senhor? Nós aprendemos, irmãos, que o Evangelho nos libertou da servidão à lei com um pacto de obras, mas nos fez servos uns dos outros pelo amor. Olha o que Paulo fala logo em seguida. Porque, verso 14, toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, para que ninguém tivesse dúvida que Paulo não estava desprezando a lei moral como tal, como muitos olham essas afirmações de Paulo veementemente contra a lei, pensam que ele está falando que é contra a lei em si. Mas ele fala contra a lei sendo tratada como um pacto de obras. De tal forma ele vai deixar claro que não é, que em seguida ele fala: vocês não são mais escravos da lei como um pacto de obra, vocês são livres. Só que vocês são escravos por outro princípio. Qual é o princípio do pacto da graça? Amor. E para que fique claro que eu não estou falando contra a lei, eu estou mostrando qual é o real sentido da lei como um pacto da graça. A lei é amar, amar é a lei. O amor, irmãos, é o princípio do pacto da graça. É a lei como um pacto de graça, irmãos. Aqui, queridos, o apóstolo Paulo vai nos falar sobre o serviço. Então, crianças, a palavra que vocês vão contar é serviço. Paulo vai nos falar sobre o serviço, mas não mais um serviço como escravo da lei com os terrores da morte, mas um serviço como escravo do amor. Paulo, irmãos, no grego, o texto diz, há algumas expressões aqui, vale a pena nós destacarmos, quando Paulo fala assim: não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas, Paulo coloca aqui um mais enfático, muito longe disso, muito longe de vocês pegarem a liberdade que Deus lhes deu, então se entregarem à carne. Liberdade não é libertinagem. Não há liberdade absoluta no que diz respeito ao Evangelho. Ou você é escravo do pecado, ou você é escravo de Cristo. Então, já que vocês não vão dar liberdade à carne, antes vocês vão servir uns aos outros por causa do amor. Mais precisamente a palavra grega aqui: através do amor, tendo o amor como motivação e fonte desse serviço. Mas sabe o que nos choca aqui, irmãos, nesse texto? É que a palavra que Paulo usa para serviço aqui não é a palavra para diácono, que é o serviço voluntário. Não é a palavra do serviço assalariado. Não. Ele usa a palavra para escravo. Aquele que serve e não recebe nada em troca. Aquele que serve não de sua própria vontade, mas porque algo lhe é imposto como um dever. Ele é levado, ele é compungido a fazer aquilo que lhe é próprio, porque ele é um escravo. Então, Paulo está usando justamente, irmãos, a palavra de serviço como a palavra de um escravo servindo ao seu Senhor. Ele chega para nós, como povo de Deus, e fala: agora que vocês foram libertados pelo Evangelho, sirvam-se mutuamente como um escravo serve ao seu Senhor. Irmãos, isso é profundo.
o que Paulo está nos apresentando acerca do serviço aqui, irmãos. O serviço, queridos, ele é justamente fruto do amor. E aí tem mais um detalhe aqui no texto original, irmãos. No grego, não importa muito a ordem das palavras, certo? Em termos de, para o sentido da frase. O grego ele usa um negócio chamado casus, que é no finalzinho da palavra, coloca um caso diferente que vai dizer que se aquilo é sujeito, se aquilo é verbo, se aquilo é objeto. Você pode misturar tudo. O que importa é o finalzinho da palavra e você identifica o que é ali na oração. Porém, quando no grego, você, sabendo que a ordem não vai definir a função sintática, você coloca uma coisa na frente, é porque você quer que o leitor, ao ler aquele texto, tenha atenção àquilo que foi enfatizado. E sabe o que é que ele enfatiza aqui, irmãos? Por causa do amor, sirvam uns aos outros. As nossas versões colocam o amor no final, né? Servir uns aos outros em amor, ou pelo amor. Paulo começa. O amor é o princípio desse serviço, irmãos. O serviço ele é fruto do amor. É o resultado, irmãos, de uma nova obediência à lei sob o pacto da graça. O serviço não mais a lei como pacto de obras, mas esse serviço é a condição da nova vida em Cristo, irmãos. É um serviço que pode ser resumido em duas coisas: servir a Deus e servir ao próximo. Isso lembra você alguma coisa? Amar a Deus e amar ao próximo. Paulo está mostrando, irmãos, que há uma íntima relação entre amar alguém e servir alguém. Se eu amo a Deus, eu vou servi-lo. E como é que eu sirvo a Deus? A adoração pública é chamada de serviço a Deus. Quando eu faço as coisas que Deus manda no meu dia a dia, eu estou servindo a Deus. Quando eu faço cada coisa na minha vida como para o Senhor, conforme Paulo fala, eu estou servindo a Deus. Da mesma forma, o próximo, irmãos. A nova vida em Cristo, irmãos, é nessa condição de serviço. Antes de Cristo, irmãos, nós éramos egoístas. Paulo usa exatamente essa expressão lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, que os homens ímpios sem Cristo são egoístas. Mais precisamente, a palavra ali é amantes de si mesmo. Só pensam em si. Só querem o seu próprio benefício. Quando Paulo vai falar sobre humildade e serviço em Filipenses 2, ele fala que cada um de vocês não pensem só naquilo que lhe é próprio. Não é nos seus próprios interesses apenas. Vocês não estão mais como os ímpios, vocês foram libertados pelo Senhor. Vocês pensavam que eram livres, porque vocês viviam para fazer o que vocês queriam. Mas essa é a pior de todas as escravidões. É a escravidão que pensa que é livre, porque faz a sua própria vontade. A verdadeira liberdade é a escravidão à vontade de Deus. É ela que nos faz, irmãos, desfrutar o que é a vida. Nós vivíamos, irmãos, de nós mesmos e para nós mesmos. Mas em Cristo, irmãos, nós somos reorientados para uma nova direção. Sem Cristo, o texto seria assim: servir a si mesmo pelo amor próprio. Mas agora em Cristo, a ordem é servir uns aos outros, em contraste com o eu mesmo, pelo amor. Pelo amor. O serviço, irmãos, é a marca da nova vida em Cristo. Essa nova vida, irmãos, marcada pelo serviço, ela não seria diferente, queridos. Não nos choca, ou pelo menos não deveria nos chocar, ouvir Paulo falando que nós devemos servir uns aos outros como se nós fôssemos escravos. Não nos choca. Sabe por quê? Pelo Senhor que nós temos. Pelo Cristo, que é o nosso noivo, o nosso Senhor, o nosso irmão. Então não nos surpreende. Peraí, Paulo, isso é exagero. Não. Serviço é sacrifício. Serviço é autonegação.
é uma das formas mais claras de viver aquilo que o Senhor falou. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sabe o que significa seguir Cristo? Dentre vários aspectos que é seguir Cristo, envolve imitar ao nosso Senhor, irmãos. Então não nos choca isso, queridos. Quer ver? Venha comigo, por favor. Se você tem dúvida disso, venha comigo, por favor, para Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20, versículo 28. Assim o Senhor diz: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O Filho do Homem veio para servir. Talvez você ouviu essa frase assim e isso não impactou muito, não. Eu vou repetir devagarzinho. O Filho do Homem, o Deus encarnado, Criador do universo, a glória em pessoa, veio servir. João capítulo 13, por favor. João capítulo 13. Olha o que o nosso Senhor fala do verso 13 em diante. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. É interessante, irmãos, que algumas pessoas pegam uma passagem, um texto como esse, e não entendendo o princípio que está aqui por trás, está querendo defender que o Senhor instituiu um tipo de ordenança de lava-pés. Então a gente tem que ficar lavando os pés uns aos outros. Note o princípio que o Senhor está falando aqui. O princípio é: eu, o Senhor, estou fazendo um serviço que era tido como um dos mais indignos naquela sociedade, lavar os pés. Nos foge um pouco isso, irmãos, porque os nossos pés, embora um pouquinho ressecado ali, acolá, precisa de um hidratante aqui, acolá, uma lixa aqui, acolá, são pés razoavelmente tranquilos. Naquela época, não. O povo que andava descalço no deserto, terra seca, quente. Era um serviço socialmente indigno lavar os pés. Eram só os escravos que faziam isso. Eu, o Senhor, estou lavando os pés de vocês. Eu sou o Senhor. Se eu fiz, é para colocar um padrão para vocês. Sirvam-se como um escravo serve ao seu Senhor. Sirvam-se como um escravo serve ao seu Senhor. Lucas capítulo 22, irmãos. Não para aí os exemplos, queridos. Lucas 22, verso 25 ao 27. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. E aí, então, irmãos, em Filipenses, capítulo 2, Paulo falando sobre o estado de humilhação de Cristo,
o esvaziamento dele na sua encarnação. Ele diz assim: Filipenses 2:5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Irmãos, Cristo nos deixou o padrão. Qual é o caminho do Evangelho, irmãos? O caminho do Evangelho é um caminho de serviço. Não é de ser servido. A marca do Evangelho é a entrega. E não meramente querer só receber, receber e receber, irmãos. Ele nos deixou o padrão a tal ponto que nós somos chamados de escravos de Cristo, mas também se estende ao nosso próximo, ao nosso irmão. Eu sou até mesmo escravo dele. De forma, irmãos, que quando nós servimos nesse espírito, motivados pelo amor, não de cara feia, não obrigado como se fosse um pacto de obras. Ah, porque tem que fazer, vamos lá. Não. Motivado pelo amor, eu me torno semelhante a Cristo. Às vezes a gente ora: Senhor, faz-me parecido contigo. Tudo bem, meu filho, vá lá e sirva a sua esposa, o seu esposo, o seu filho, o seu irmão. Não, peraí, Senhor, também é demais, né? Peraí. Mas se tem uma coisa que marca o que o nosso Cristo é o serviço. O que ele fez por nós, irmãos. Agora eu pergunto, queridos. Ele, o Rei da Glória, o Senhor soberano do universo, serviu. E nós, o pó, não vamos servir, irmãos? Nós, o pó, queridos, nos achamos melhores que o nosso Senhor? Veja bem, o Rei da Glória se humilhou para servir o pó, e o pó não quer servir o pó. Pode isso no coração do povo de Deus, irmãos? Pode nos ser demais enfadonho e insuportável servir a quem está ao nosso redor? Não, queridos. Aliás, eu já digo agora, o que eu ia falar mais à frente. Muitas seitas e falsas religiões e igrejas profundamente imaturas são testemunho contra muitas igrejas maduras cujos membros não são servos. Como pode, irmãos, igrejas serem zelosas do culto, e tem que ser, amém? Do governo da igreja, amém? Da pureza, amém? Mas do serviço é uma lesma com atraso. Como pode, irmãos? Não bate, queridos. Não bate. Ele, sendo o Senhor da glória, irmãos, fez o que fez. Nós, queridos, temos de fazer diligentemente. Diligentemente. A vida cristã, irmãos, ela é resumida no serviço em algumas vezes na palavra de Deus, sabia? Olha o que fala lá em Atos capítulo 13, sobre Davi. Senhor, eu quero ser como Davi, segundo o teu coração. Amém. Olha como é que era o coração de Davi. Atos 13, 36. Porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu. Foi posto junto a seus pais e viu a corrupção. É interessante, irmãos, porque a vida de Davi foi tanta coisa, né? Davi, ele foi filho, pastor de ovelhas, ele foi escudeiro de Saul, ele foi um chefe de exército,
Ele foi ungido rei, ele venceu Golias, ele fez vários salmos, várias coisas. Qual foi a maneira que Lucas, inspirado pelo Espírito, resumiu a vida de Davi? Davi serviu a sua geração e morreu. Impressionante, né? A vida resumida em função do serviço à geração, irmãos. Não há, irmãos, como ser servo a Deus se nós não somos servos também dos homens. Pois o Senhor nos ensina, irmãos, que nós devemos servir aos homens como nós servimos a Ele. Está lá em Colossenses 3, 24, Efésios 6, do 6 ao 7, Mateus 25, do verso 35 em diante. Sirvam ao outro, Paulo fala aos escravos, como se fosse ao Senhor. Agora você consegue imaginar o impacto que haveria, irmãos, numa sociedade se toda a igreja de fato servisse os homens como elas servem o seu Cristo? Se elas entendessem a vida não como essa dicotomia louca e maluca que a igreja evangélica criou, que eu só sirvo a Deus se eu estou tocando lá na frente um violão e todo mundo está me vendo. Mas se ela entende que quando ela trata um cliente de forma respeitosa, faz um bom serviço, ele está fazendo como ao seu Senhor. Você consegue imaginar o impacto disso? Não devemos, irmãos, fazer o serviço para ser visto. O Senhor nos alerta isso em Colossenses 3, 22. Não façam para ser vistos. Ou não só façam quando os homens estão vendo. Sabe por quê? Porque aí vem aquilo que é falado em Apocalipse 2,19. Porque Deus é que recompensa. Ele é que está vendo. É só Ele que importa. Se você faz o serviço só para os outros verem, ou enquanto os outros veem, isso não é um serviço movido pelo amor. E aí, então vem a promessa em Hebreus 6:10. Deus não é injusto. Paulo fala em Hebreus 6. Ele está vendo o serviço de vocês pelos santos. Ele vai recompensar. Ele fala nesses termos. Você quer encorajamento melhor do que esse? Quando você recebe uma proposta para prestar um serviço cujo o fruto, o resultado daquele serviço vai ser uma grande quantia de dinheiro, você se anima, você vai lá, você faz diligentemente, aquele negócio todo, e entrega o serviço. Aí vem a quantia de dinheiro. Irmãos, tem algo muito maior e muito melhor prometido aqui num serviço aos santos. É a recompensa do próprio Deus. O dinheiro que possamos receber em qualquer serviço que façamos aos homens, e nós devemos fazer o serviço aos homens, ele perece. Mas aquela recompensa que vem pelo serviço à igreja, motivado pelo amor, ela não perece porque ela vem do próprio Deus. Isso é tão certo, irmãos. E sabe como é que a eternidade é resumida? Apocalipse 22. Isso é impressionante, irmãos. Apocalipse 22. Olha como o texto resume o vislumbre da eternidade. Um dos poucos textos que nos fala o que vai, entre aspas, acontecer na eternidade. Sabe o que ele diz? Apocalipse 22, 3. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos o servirão. A eternidade, ela é definida em função do serviço. Ah, você não quer servir? Sério? Então, você que está na eternidade, é isso mesmo? Porque, meu amigo, é o que você vai fazer lá. Você vai servir ao Cordeiro. E eu posso aqui, irmão, sem extrapolar o texto, dizer servir uns aos outros. Eu não sei como vai ser isso. Mas a Escritura nos deixa clara que o amor é que vai entrar por toda a eternidade. A fé, ela vai cessar. Paulo fala em 1 Coríntios 13, 13. Porque ela é necessária até nós chegarmos lá. A esperança também, porque a gente vai alcançar aquilo que a gente espera. Mas o amor, Paulo fala, ele é eterno, ele vai continuar a eternidade adentro. Então, tomando as palavras aqui de Jonathan Edwards, resumindo esse versículo,
O céu é um universo de amor, em que todos lá se amam sem perfeição, sem ruga, sem inveja, sem contenda, sem ciúme, sem fraqueza. Se é assim, querido, a eternidade, ela pode ser corretamente definida como uma eternidade de serviço. O que nós fazemos aqui na vida cristã é uma pequena amostra da eternidade. Quando você serve, meu querido, mais do que você ficar com aquele negócio, ai, que saco, eu queria estar fazendo a minha vontade, para que eu estou fazendo isso aqui? Servindo aos outros, para quê? Meu querido, se deleite, você está tendo uma amostra da eternidade. É enfadonho assim? Eu penso que a eternidade não é enfadonho. A Escritura deixa muito claro. É a maior bem-aventurança que um homem pode receber. É a maior bem-aventurança que um homem pode receber. O que é que isso traz para nós, irmãos, de forma prática? O primeiro, irmãos, é o serviço a Deus, mas esse não é o foco aqui do texto. O foco do texto é o serviço uns aos outros. Então, me permita mostrar aqui, irmãos, algumas formas de nós entendermos, de forma prática, queridos, as exortações desse texto. Primeiro, irmãos, sirvamos aos pais. E aqui eu vou tratar diretamente dos pais carnais. Filhos solteiros, sirvam aos seus pais. Vocês que não têm família ainda constituída e moram com seus pais, sirvam diligentemente os seus pais, auxiliando em tudo que vocês puderem. Eles lhes passam alguma tarefa, sirva-os. Eles lhe dão alguma ordem piedosa, cumpra-a diligentemente. A coisa mais ridícula num filho é um filho preguiçoso que não serve aos seus pais. Talvez é um caminho muito natural, muito próprio na formação do ser humano. Especialmente na nossa sociedade que desacostuma a formação do ser humano desde a mais tenridade ao serviço, ao trabalho, à diligência, à seriedade, à responsabilidade. E a nossa sociedade cresce de forma abobalhada, como se a casa tivesse sem função dos filhos. Os filhos sempre servidos como reis. E aqui, claro, isso aqui não está contradizendo o que o texto fala, irmãos. Mas a ideia é que a gente cresce como assim, eu é que tenho que ser servido, o filho pensa. E não servir os meus pais. E aí você quer tudo de mão beijada, você não está disposto a lavar uma louça, a varrer uma casa. Tudo eu, tudo eu, tudo eu. Lembra disso? Só eu que faço. Estou cansado. Miserável. Quando tu crescer, tu vai ver o que é estar cansado. Aí quando você tem os filhos, aí você começa a experimentar o que é cansaço, assim, que o seu corpo fica assim, quase convalescendo. Aí vem a sua mente. Quão tolo eu fui. Meus pais me servindo, se sacrificando por mim, e eu não podia fazer o mínimo por eles. Jovens da Igreja Presbiteriana Manancial, vocês estão ouvindo agora. Vocês solteiros que não têm família ainda, sirvam aos seus pais com diligência. Se você foi alcançado por Cristo, você deve diligentemente servir aos seus pais quando você for solteiro. Mas também, quando eles ficarem velhos e você formar a sua família. É claro que essa relação ela vai ter a sua mudança, irmãos. A obediência ela não vai ser mais requerida, mas a honra vai continuar sempre. E a forma pela qual os filhos mais velhos, agora formados em famílias, eles vão servir os seus pais, é cuidando deles na sua velhice. Eu sei que é muito desgastante, irmãos, e muitos irmãos aqui na igreja já passam por essa fase da vida. Mas vem o encorajamento da palavra do Senhor. Perseverem. Vocês estão no caminho certo, irmãos. Perseverem no serviço aos seus pais, mesmo que seja doloroso e desgastante, irmãos. Mas isso é grato diante do Senhor. E a nós, irmãos, que os nossos pais ainda não estão tão velhinhos assim, planejemos a nossa vida considerando isso. Planejemos não como será a minha fase mais madura da minha família, quando os meus pais estiverem velhinhos, como é que eu vou simplesmente negligenciá-los e colocá-los no asilo.
Não. Como é que eu vou poder servir os meus pais da melhor forma quando eles forem velhinhos? Eles que deram tanto por mim. O que eu posso, em gratidão, dar para eles? Pelo amor. Pelo amor. Mas também, irmãos, nós devemos servir ao nosso cônjuge. E é claro que aqui as aplicações detalhadas e práticas seriam assim infindas. Cada casal, cada família constituída em um marido e mulher, eles vão ter as suas peculiaridades. Mas eu poderia dizer que tão somente quando você cumpre os seus deveres para com o seu marido, mulher, ou quando você, homem, cumpre os seus deveres para com sua esposa, você está servindo. Mas também nós poderíamos detalhar quando nós vivemos a vida comum do lar, por exemplo, homens, e nos preocupamos com o cansaço da nossa esposa, mesmo que estejamos cansados. Lembra aquilo que nós já falamos em vários estudos homens, a corda tem que torar em nós, não nelas. Que a gente se quebre todinho, mas nós vamos servi-la como a nossa esposa. Quando nós suprimos a necessidade um do outro, real, física, emocional, o que for. Quando até mesmo na relação conjugal, quem ouve e entenda, eu priorizo o prazer do outro e não o meu. Tudo isso é serviço. Quando eu priorizo as necessidades do outro e não a minha, eu estou servindo. Eu quero ver, irmãos, nós temos conflitos no casamento quando marido e mulher caminharem com essa disposição de servir ao outro intensamente. Mas também em paz, sirvamos aos nossos filhos. E aqui a lista a gente ficaria até o culto da noite dos serviços que são feitos pelos filhos. Desde limpar um cocô, acordar de madrugada, sofrer uma dor de parto, amamentar, se preocupar com cada detalhe, ir lá e dar tempo, se dedicar a eles, ser diligente na sua educação, como um homeschooling, por exemplo, ou acompanhar de fato a educação dos seus filhos na escola. Tudo isso é desgastante. Não poucos pais da nossa geração, irmãos, vêm ser pais, no caso dos homens, por exemplo, como meramente colocar comida na mesa. E chega em casa, senta no sofá, liga a televisão e que se exploda tudo o resto. Não, o serviço não acabou. O serviço continua. O trabalho para ganhar o pão é só uma parte do serviço. O serviço continua. Pastor, mas é demais, pastor. Espera aí, pastor. Irmãos, a Escritura, claro que nos dá tempo de descanso. Quando você, por exemplo, ao invés de perder tempo indo dormir tarde, olhando bobagem na internet, você dorme cedo, pode ter certeza que você vai descansar bastante. Bem mais do que se você tivesse ter que fazer tudo isso dessa vida cristã e ainda ter que ficar dormindo tarde por bobagem. Quando você leva a sério o dia do Senhor e descansa no dia do Senhor, o seu corpo é restaurado. Então, assim, irmãos, momento de descanso, há momento de desfrute da vida. Mas tudo isso é vivido nesse tom do amor, irmãos. É uma vida de sacrifício. É uma vida de sacrifício. E nós só temos duas opções. Ou eu encaro a realidade como o Senhor quer e me alegro com isso e me lanço a esse serviço, a essa corrida que está proposta, como foi proposta para Cristo, com alegria e perseverança, ou eu vou vê-la como um fardo, como uma vida que é um fardo ser vivida. Eu quero ser servido, não quero servir. Alguém, por favor, me sirva. Ei, príncipe e princesa, o teu Senhor te serviu. Essa é a vida cristã. Mas também, por último, irmãos, nós devemos servir os nossos irmãos em Cristo. Sirvamos também os ímpios nos nossos trabalhos, no ambiente familiar em que há os ímpios, pregando o evangelho, lhes ajudando na medida do possível. Mas eu quero focar nesse último tópico aqui, irmãos, a serviço aos irmãos em Cristo também. Nós temos trabalhos, irmãos, e serviços a serem feitos na dinâmica da igreja. A igreja não é empresa. Quem trabalha mais vai receber algum lucro. A igreja é uma família, que você trabalha para o benefício dela, mas você não vai receber no final do dia um denário pelo seu trabalho. Não. A mesma coisa a dinâmica da igreja, irmãos. Cada um, na medida das suas forças, dos seus dons, tem de servir. Há necessidades que precisam ser supridas. E o impressionante, irmãos, é que a igreja evangélica, de uma forma geral, ela conseguiu tornar aquilo que era fruto do amor
Da vida orgânica, estrelismo. Então aí vem aquela necessidade, você só serve se você for visto. Você só serve se tiver essa estrutura que não tem canto nenhum na Bíblia de ministérios, líder de ministérios e oportunidades. E aí sim, se todos estão me vendo, eu estou servindo. Não é essa a visão bíblica do serviço. A visão bíblica, irmãos, é muito mais orgânica. É o serviço no dia a dia. Ninguém vê quando um irmão vai ajudar outro irmão ficando no hospital. Mas eu digo a você, esse serviço é muito mais piedoso e digno de honra do que aquele que está esperando o estrelismo e os aplausos só pela oportunidade. Ninguém vê quando as irmãs se juntam e vão ajudar uma grávida que está se arrastando nos últimos meses do seu parto. Ou as puérperes, essa palavra é interessante, no seu pós-parto. Mas que grande valor nesse serviço, irmãos. Que grande beleza. Eu diria mais, que grande maturidade há quando a igreja, movida pelo amor, não por uma estrutura forçada de ministérios, não porque você recebeu uma responsabilidade e você quer brilhar, mas porque você ama. Isso flui de você e você não precisa que ninguém fale assim, ei, bora! Não, está lá o amor pulsando no coração. Você serve, queridos, quando você vê alguém novo na igreja que está iniciando um processo de membresia, já foi apresentado assim, e você, em vez de ficar ignorando aquela pessoa domingo após domingo, você chega lá e você quer incluí-la, quer amá-la também. Onde tem amor verdadeiro, tem amor querendo se esparramar. Quando você vê um visitante vindo 1, 2, 3, 4 vezes, é claro que tem que ter a sabedoria aí de esperar essa sequência, você simplesmente não ignora, você chega junto. Você está amando como você gostaria de ser amado, ser acolhido, ser recebido. Pode, irmãos, uma igreja que procura ser tão séria no culto, ser tão diferente das pessoas? Tem algo de errado se isso assim acontecer, irmãos. Sabe o que é isso, queridos? É serviço. A gente não precisa aqui, irmãos, o conselho criar o ministério da recepção. Bom dia. Precisa dessa coisa forçada? Dessa coisa antinatural? Que chega a ser até boba em muitos casos. Não. Não precisa ser uma igreja entender o que é amor, o que é servir. Não precisa, irmãos. Mas vem o grande calcanhar de Aquiles do serviço aos irmãos no contexto da Igreja Presbiteriana Manancial. O jantar. Ah, o jantar, irmãos. Que grande oportunidade de serviço. Mas que muitas vezes, irmãos, que grande pedra de tropeço em nosso meio. Que grande cai de cabelos ao nosso irmão Diácono Nivaldo, como líder responsável por isso. Irmãos, o jantar é uma grande oportunidade que nós temos de servir enquanto nós santificamos o dia do Senhor e temos comunhão uns com os outros. Quando você para pensar, irmãos, nas dificuldades que a gente passa a ter como igreja local no jantar, chega a ser, irmãos, ridículo. E a palavra é essa mesmo, irmãos, é ridículo. Uma igreja que teoricamente deveria ter uma maturidade X na palavra, num ponto prático como esse do amor. Nós temos que estar batendo cabeça e o tempo todo tem que voltar a pontos básicos. E mais uma vez, irmãos, igrejas, seitas são testemunho contra nós. Se há dificuldade no nosso coração para servir um ao outro, você serve um domingo em 4. Você estaria 4 domingos fazendo algo para você. Talvez até não deveria ser 4 domingos profanando o dia do Senhor, fazendo que outros recebam o seu dinheiro quando você poderia estar fazendo. Mas você está ali, serve 1, é servido 3. E come da parte de algumas irmãs do bom e do melhor. Mas você acha um saco quando é a sua escala no serviço. Quer para fazer a comida, quer para limpar. Irmãos, isso é absurdo. Se nós entendermos o serviço, irmãos, e o princípio do amor, nós deveríamos, irmãos, fazer o melhor sempre que chegasse a nossa escala.
da nossa família. Sempre. Mas qual o pensamento que vem no nosso coração? Eu vou fazer o mais fácil. Eu não quero trabalho. Eu vou fazer aquilo que... Eu vou lá e comprar um bolinho qualquer e está tudo resolvido. Mas na hora do mulheres e crianças primeiro, você quer o melhor, não é? Amado e amada. E quer de grande quantidade, não é? Amado e amada. A ironia cabe, irmãos, para esse momento. Porque, mais uma vez, chega a ser ridículo, irmãos. Ter que ver grupos se esperneando, porque sabe que está escalado naquela semana e não se programa e deixa para falar no sábado às 11h30 o que vai levar. Queridos, nós não precisamos caminhar assim. Não precisamos ter conflitos, irmãos, naquilo que foi feito para ser uma bênção para nós. Não precisa, irmãos. O conselho não vai tirar os jantares. Nós não vamos fazer muitas mudanças, não. Por hora não há nenhuma necessidade. O que precisa mudar é o nosso coração num serviço uns aos outros. E nos dispormos a fazer com alegria. Queridos, nos dispormos a fazer com alegria. Motivação, amor. Princípio, a nova vida que eu alcancei em Cristo. Padrão, o meu Senhor que me serviu. Eu posso servir a meu irmão, que eu digo amar. Eu posso dar o melhor. Eu posso amar a minha esposa, o meu marido, os meus pais, os meus filhos, o meu cliente. E no final, pode ter certeza, meu querido, seu corpo se desgastou, mas ele vai ressuscitar em um corpo em glória. E pegue galardão para aqueles que serviram pelo amor. Não obrigados, porque o pastor expôs sobre o amor e o serviço e agora vai todo mundo estar olhando para o outro para ver se está servindo. E aí, fulano, você está servindo? Não, não por isso. Mas porque é o caminho do amor, irmãos. Amém. Oremos.